Tá começando mais um Dicas de Saúde. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Aqui da TV Câmara você já sabe, o programa que leva até você dicas para ter mais saúde e uma vida muito mais equilibrada. E vocês já viram aí que nós estamos trazendo programas sobre as campanhas mês a mês. E neste mês de outubro, muitos já conhecem a campanha do Outubro Rosa, que trata aí sobre a conscientização e a prevenção do câncer de mama e também do câncer de colo de útero. Para nos explicar, tudo acerca do tema das doenças, afinal de contas, quais são os sintomas, existem mitos, afinal de contas, sobre os dois cânceres? Nós trouxemos aqui o doutor Adriano Baeta. Muito obrigada. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço o convite, mais uma vez, estando para fazer as pessoas entenderem, conscientizarem sobre toda a prevenção, sobre o câncer, sobre as atitudes, as prevenções no mundo inteiro, o que nós temos de atual e que é importante para a população no Brasil. Com toda certeza, gente. Ele que é especialista, ginecologista, obstetra, inclusive mastologista, vai explicar tudo isso para nós, tá? Afinal de contas, o câncer de mama e o câncer de colo de útero são aí os cânceres que mais afetam as mulheres, tanto no mundo quanto aqui no Brasil. E é por isso que nós precisamos falar sobre eles não apenas no mês de outubro, é claro, mas o mês de outubro é dedicado a isso. Então, só aqui trazendo alguns dados para vocês, é importante lembrar que mesmo se tratando de câncer, quando o diagnóstico ele é feito precocemente, tem chances aí de até 95% de cura, de acordo com a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, a FEMAMA. Então, hoje, gente, o câncer de mama ele corresponde a cerca de 28% dos novos casos de câncer entre as mulheres. E é por isso que nós, mulheres, precisamos tomar muito cuidado e lembrar, é claro, que não tem idade, viu? Então a gente precisa sim se cuidar desde nova até aí quando atingimos mais idade. E é por isso que nós vamos perguntar aqui para o doutor, afinal de contas, como que começa, o câncer de mama, do que se trata, como que ele se desenvolve e tem uma idade certa, A partir de qual idade nós já podemos ficar aí atentas, com o exame, com a prevenção, fazer o exame de toque? O câncer de mama é uma doença que ela pode dar em qualquer idade, mas a idade mais comum, mais frequente, é a partir dos 40 anos, especialmente a partir dos 50 anos, onde 65% das mulheres com câncer de mama estão na faixa etária de 50 anos para cima. Ou seja, a mulher com 50 anos tem que ter mais cuidado ainda, mas a partir de 40 anos, a mulher deve fazer a mamografia como método de prevenção. É o que você falou muito bem. A prevenção, a detecção precoce do câncer de mama, ela pode alcançar a cura em 95% dos casos. E por quê? Porque se detectar precocemente, a doença ela pode ser tratada de uma maneira muito mais fácil, com menos sofrimento, até com não faz quimioterapia, por exemplo. Então a pessoa vai ter mais qualidade no tratamento e com certeza ela consegue alcançar a cura em quase 100% dos casos. Olha aí, então, quando se tem o diagnóstico, não é um momento para se desesperar, doutor? É um momento, sim, para cuidar, Acho que é um chamado aí para prestar mais atenção no seu corpo, principalmente nós mulheres que devemos, sim, mesmo pensando em questão de doenças, mas por nossa saúde, fazer um cuidado, diário, mensal e anual, tá, gente? É muito importante. Então, doutor, então é essencial essa campanha de Outubro Rosa para lembrar, de fazer essa conscientização, de fazer a prevenção. Como que a campanha de Outubro Rosa, de fato, trabalha aí entre as mulheres, entre as pacientes? Bom, essa campanha começou nos Estados Unidos, uma campanha mundial, e começou em alguns estados, depois ela virou uma febre no mundo inteiro. Graças a Deus, esse tipo de campanha, ela é uma campanha especial, que na verdade, todo mês é rosa. Só que no mês de outubro é especial, é um mês de conscientização mundial. E através dessas campanhas, as pessoas vão aprender o que é melhor fazer para fazer a sua prevenção.
não só da mama, como outros tipos de cânceres, principalmente o de câncer de mama e o de colo de útero. E doutor, muito se fala, né, sobre o câncer de mama e atualmente, recentemente também, né, foi incluído aí, até mais debatido, o câncer de colo de útero. O câncer de mama a gente já conhece, né, sabe que tem que fazer o exame de autotoque, mas e o exame de colo de útero para fazer essa prevenção do câncer de colo de útero? Como que a mulher consegue chegar até o diagnóstico de uma doença como o câncer de colo de útero? É muito importante a gente falar sobre isso aí, porque o câncer de colo de útero é totalmente diferente do câncer de mama. E o porquê? Primeiro, o câncer de colo de útero é o câncer mais bobinho de se cuidar, através de um exame simples de Papa Nicolau, quando a mulher começa a ter atividade sexual. E aí, ela fazendo todo ano o Papa Nicolau, ela pode detectar uma alteraçãozinha ali, que nem é câncer, que pode virar um câncer daqui a um tempo. A pessoa faz uma avaliação mais apurada, pode ser feito um procedimento, por exemplo, uma cauterização, quando tem alteração, e a pessoa não vai ter o câncer. Ou seja, isso se chama prevenção primária. Quando a pessoa usa algum método, alguma coisa que ela, fazendo esse tipo de conduta, ela não terá o câncer. O da mama é um problema, porque o da mama, a prevenção é secundária. E a prevenção secundária é o quê? A pessoa só vai detectar a doença. O câncer de mama, não existe um método que a pessoa evita o câncer fazendo alguma ação. A pessoa detecta a doença, que pode ser precoce ou avançada, vai depender de como a pessoa está agindo. Então, aquela pessoa que se cuida, ela pode detectar a doença precocemente ou no início. Mesmo tendo cuidado, ela pode detectar a doença no início ou até avançada. Por quê? Porque existem tipos de cânceres que são exceções, que crescem de uma maneira totalmente diferente do normal. Então, são cânceres que são raros. Então, é super importante. O câncer de colo de útero é o segundo câncer em frequência na mulher. Abrindo um parêntese, primeiro, em frequência, câncer de mama, depois câncer de colo de útero. A época que eu era médico recém-formado, o câncer de colo de útero estava ali, ó, ganhando do câncer de mama. E através das prevenções, ele agora já não é mais o primeiro. Isso aí mostra que o país desenvolveu. E os países que têm câncer de colo de útero em primeiro lugar são países ainda muito pobres em prevenção, né? Depois é o câncer de corpo do útero, depois é o câncer de ovário, que inclusive é um câncer silencioso e letal. Então, é o câncer mais letal dos cânceres ginecológicos, que é o câncer de ovário. Olha aí. Então, é legal, né, gente, poder entender um pouquinho mais sobre os cânceres que podem acometer principalmente as mulheres. Mas aí, doutor, o senhor estava citando um pouquinho antes da gente falar sobre os sintomas e quais são os sinais de alerta, o senhor estava falando sobre o autocuidado, né? Então, o que a gente vê muito na internet hoje em dia é a questão de ter uma alimentação mais saudável, de ter uma vida mais saudável. E ter uma vida mais saudável pode influenciar aí a desenvolver um câncer de mama ou não? Isso seria um mito, verdade? Olha, isso é super importante, é muito, muito, muito relevante isso. E por quê? Porque os hábitos de vida, eles podem influenciar. Vamos dar um exemplo? O país que tem mais desenvolvimento, ele tem mais chance de câncer de mama. Então, países desenvolvidos como os Estados Unidos têm mais chance. O Brasil também tem muita chance. E o Japão não. Por quê? A alimentação é totalmente diferente, os costumes são totalmente diferentes. Agora, vamos fazer o seguinte. Uma japonesa, ela vai lá para os Estados Unidos e ela passa a ter os costumes de lá. A filha dela, que já vai ser praticamente uma pessoa que vai adotar os mesmos costumes dos norte-americanos, ela vai ter a mesma chance de câncer de mama do país. Então, mudou o costume, mudou a alimentação, também muda. Então, uma coisa importante é a gordura, ela aumenta risco. O sedentarismo aumenta risco. E, é claro, existem mitos e verdades, muitos mitos e verdades que a gente pode falar aqui. Olha aí, gente, então tá vendo? A alimentação saudável, né, e a prática de exercícios físicos
Exato. Vai influenciar muito na sua vida em todos os quesitos, né, doutor? Então agora, vamos falar um pouquinho sobre os sinais de alerta e aí já já a gente volta para falar mais sobre os mitos, né? Então, doutor, quais são os sintomas e os sinais de alerta que a mulher deve estar atenta antes de, né, que pode começar a observar ali se de repente está acontecendo alguma coisa, tem alguma coisa fora do normal? Aí eu vou ter que dizer o seguinte. Primeiro, existe uma diferença entre sinais e sintomas. Sintoma é o que a pessoa sente, uma dor de cabeça, uma febre, é um sinal. Então, o câncer de mama não tem sintoma. A pessoa, mas e a dor? Somente em torno de 0,8% das pessoas com dor tem uma relação direta com o câncer de mama. Olha qual que a diferença é muito grande, a disparidade é muito grande. Então, o câncer de mama pode doer quando está avançado, está muito grande, mas ele é silencioso. Então, o sinal mais importante já não é precoce, que é sentir um nódulo, ou sentir uma alteração na pele da mama, está saindo um líquido pelo bico do peito, sangue geralmente, isso são sinais. Mas geralmente, quando a pessoa sente um nódulo, ele deixa de ser precoce. Ele pode ser inicial, nem tanto ser avançado, mas o precoce é detectado pela mamografia, principalmente, ou exames de imagem. Então, o mais importante, a mulher procurar o médico todo ano, fazer a prevenção ginecológica, fazer o autoexame, um alerta, que o autoexame em campanha de Outubro Rosa, as pessoas falam, faça o autoexame para a detecção de precoce do câncer de mama. E está totalmente equivocado. A detecção precoce é através de exame de imagem, a mamografia, por exemplo. Então, o autoexame é importante por autoconhecimento, porque, é claro, se a pessoa descobre uma coisa na hora certa, ela vai descobrir aquilo ali, procurar um médico. E olha só, procure um mastologista, que é o especialista. É claro, a pessoa às vezes nem sabe que existe o especialista da mama. Tem que procurar o mastologista de cara, porque ele é o especialista e ele vai buscar o diagnóstico de uma maneira mais rápida, um atalho, né? Olha aí, gente. Então, é sempre importante, né, estar atenta. A mulher precisa, sim, conhecer o seu corpo, né, e trazer mais cuidados. Doutora, agora falando até sobre os exames, né, a gente falou um pouquinho sobre a mamografia, que é um dos principais exames aí para fazer essa prevenção, né, do câncer de mama e do câncer de colo de útero. O senhor já até comentou em relação ao Papa Nicolau, né, que é muito importante de ser feito. Mas aí, antes disso, nós temos a vacina contra o HPV, né, que é um dos principais fatores aí que pode contribuir para que a doença não se agrave e chegue a se desenvolver para um câncer. Então, se o senhor até puder explicar, né, o que é o HPV, porque tem muitas mãezinhas de casa com meninas, com meninos hoje também, tá? Porque, né, é uma doença que afeta homens e mulheres, tá? Então, como que o HPV se desenvolve e como que ele pode vir a se tornar um câncer, né? E um câncer até de colo de útero. E aí a gente já fala um pouquinho mais sobre a vacina, que inclusive tem no Sistema Público de Saúde, viu? Ótimo. Quando eu trabalhei no serviço municipal, foi quando começou a vacinação. Mas só para a primeira pergunta, sobre o HPV. Mais ou menos 40% da população sexualmente ativa tem o HPV e não sabe. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai desenvolver o câncer. Por quê? Porque são vários subtipos de HPV. Tem aquele que causa verruga genital e tem aquele que vai causar o câncer, por exemplo. E aí, a vacina foi criada justamente sobre esses tipos que podem desenvolver, principalmente o câncer de colo de útero. E aí é preconizado a vacinação quando jovem, quando menina. Por quê? Porque a pessoa fazendo a vacinação muito novinha, ela vai ter exposição e já está imunizada. Porque o que acontece? A pessoa fala assim, não, mas eu não vou vacinar porque, olha a cabeça da... Sim. Não vou vacinar, ela é uma criança, já está estimulando. Não é isso. Como está vacinando contra um sarampo, contra alguma coisa, é uma vacinação também que vai ser utilizada na hora certa. A gente não faz uma vacina, por exemplo, de uma determinada doença no momento da epidemia. Tem que ser antes, para ter o tempo de imunização. É a prevenção, né, doutor? É isso mesmo. É um cuidado. Então, é preconizado justamente quando é criança para adolescente.
E aí, é claro, a pessoa com maiores riscos, ela pode vacinar depois também? Pode. Não, se ela ter exposição, não vai ajudar tanto. Mas a pessoa pode vacinar depois? Também pode. Olha aí, gente. Então, lembrando, tá? A vacina, né, contra o HPV, ela está disponível no Sistema Público de Saúde para meninas e meninos a partir dos 9 anos de idade, Sim. entre os 9 e 14 anos, né, no sistema público, mas aí no sistema privado a idade ela se amplia. Então, ela já está mais disponível até Fica para aberto, né? mulheres, né? Fica aberto. Exatamente. Aí depende aí das recomendações médicas, mas é sempre importante, é claro, conversar aí com um médico especialista que vai poder te ajudar e dar as devidas instruções, tá? Doutor, agora tem outra questão. O câncer de mama afeta só mulheres? Olha só, quando a gente fala de fatores de risco, aí através, por exemplo, quando a gente vai falar sobre palestras de câncer de mama, muita gente quando pergunta sobre fator de risco, eu falo que o pessoal dá risada. Eu falo assim, o fator de risco mais importante é ser mulher. Mas isso não é óbvio? Não, o homem também tem câncer de mama. E existem estudos que é de 100 para 1. Outros falam que é de 120 para 1. Então está nessa média de 100, 120 para 1. Ou seja, para cada 100, 120 mulheres, um homem terá câncer de mama também. Então, ele é fator de risco mais importante. Depois, a idade, a partir dos 50 anos, é mais comum, né? A mulher menopausada, principalmente, né? Aquelas mulheres que têm herança genética, aquelas pessoas que fazem uso de reposição hormonal por mais de 5 anos, que às vezes não se enquadram no perfil adequado para usar esse tipo de hormônio, entre outras coisas. Por isso que é importante, né? O doutor está falando sobre reposição hormonal. Ah, eu tenho interesse em tomar algum tipo de método contraceptivo. Tem que conversar com um médico, gente. Não tomem aí os devidos cuidados sozinhas, tá? A Nós automedicação precisamos, não é boa. exatamente. A Minha automedicação não tem vizinha indicado. usa, né? Minha vizinha usa, eu vou usar também. Exato. O perfil pode ser inadequado. E outra coisa também é importante, ela procurar um médico de confiança. Gente, médico não pode ser o primeiro que você encontra, No Instagram, o mais barato, né? os populares. Não, procura aquele que é bem indicado, procura nas redes sociais esse médico. No Google até, inclusive, você pode procurar saber se o médico é um médico que é conceituado, se ele tem muita reclamação. Procura um profissional que vai cuidar da sua vida. Não pode ser qualquer. E aí a pessoa fazendo uma prevenção adequada, ela vai conseguir diminuir os seus riscos. Não quer dizer que a pessoa não terá problema. Igual eu trabalho com mama, eu sei muito bem que vai ter alguém que passa comigo, lá na frente vai ter um câncer de mama, porque o câncer não tem como evitar, tem como curar. Então tem que alertar a pessoa, olha, eu não posso garantir você o ano que vem, então todo ano tem que fazer. Né? E, doutor, agora, falando sobre questão hereditária, quais são os cuidados, né, para quem já tem aí registros de casos na família sobre algum determinado tipo de câncer como esses que a gente está falando? São diferentes das outras pessoas que não têm esses casos na família? Até, inclusive, isso causa um espanto para muita gente quando eu falo. Muita gente fala assim, câncer de mama é hereditário, então eu já não tenho na família ninguém, eu não tenho problema. Pelo contrário, 90% a 95% das pessoas com câncer de mama nunca tiveram história familiar. Nossa, um número alto. Só 5% a 10% tiveram herança genética. Doutor, mas me falaram que o câncer é genético. Com certeza. Então não entendi. Olha, um câncer ele tem que ser geneticamente alterado, a célula altera por causa de uma mutação, e aí geneticamente ele muda. As células mudam, e aí isso vira um câncer. Agora, uma coisa é a doença ser uma doença que ocorreu uma mutação e geneticamente alterou, outra coisa é uma herança herdada. Ela está herdando uma herança de câncer, né? É um fator de risco. Então, as pessoas que têm na família um câncer muito jovem, por exemplo, se o câncer é mais comum com 50 anos, 40, 50, se a pessoa tem com 35, não é comum. Então, se ela tem, por exemplo, 35, fugiu a regra,
pode ser que seja um defeito. O organismo tem um defeito que acelera o processo. Aí o médico tem que levantar essa hipótese. Pode procurar até um geneticista quando tem alguma pessoa na família com 35 anos. Essa pessoa com câncer é que procura o geneticista. Porque se ela tiver uma alteração genética, os demais, irmã, mãe ou filha, parente de primeiro grau. A gente não fala prima, tia, avó, é mais parente de primeiro grau. Entendi. E, doutor, agora, então, a gente já está encaminhando para o finalzinho, gente, mas nós comentamos que nós iríamos falar sobre os mitos e verdades, né, em relação aí ao câncer de mama e câncer de colo de útero. Então, quais são os principais mitos que geralmente estão acerca aí do tema ou que as pacientes comentam, doutor, quando chegam no consultório e, infelizmente, recebem aí o diagnóstico? Quais são as principais perguntas? Como que funciona? A primeira, eu falei, né? Câncer de mama é herança genética? Não, não é exclusivamente isso. Então, esse é um mito, né? Câncer de mama não é desse jeito. Outro, álcool ou cigarro, qual que é maior causador? É mito ou verdade? O álcool aumenta o risco de câncer de mama, já nem tanto o cigarro. Já o álcool é dose dependente, então as mulheres que bebem muito, alcoólatras, aumenta o risco de câncer. Inclusive os homens. Pode aumentar através da bebida alcoólica, né? Por exemplo, câncer de mama pega? Nossa. Não pega, Essas doença não questões pega. chegam, doutor. Tem gente que pergunta, doutor, pega câncer de mama? Ela é transmissível? Não. O do câncer de colo de útero, ele pode ser transmissível sexualmente, né? Mas de você pôr a mão na pessoa, você não pega. Ele é transmissível sexualmente. Existem mitos e verdades que realmente a pessoa pode se enganar, né? E a mais importante, que eu acho, é justamente da herança, dos vícios, né? Os hábitos, eles são, é verdade, se a pessoa tem bons hábitos também, exercício físico também, diminui o risco de câncer, né? Usar celular pode pegar câncer, usar perfume ou desodorante, que determinado produto causa câncer de mama, usar sutiã apertado causa câncer de mama, tudo são mitos. Não, aí o médico tem que explicar o seguinte, mas eu li um artigo falando, não sei o quê. A medicina, ela é através de evidências. O médico não pode simplesmente, através de um estudo só, disseminar para o mundo inteiro que isso aí é por causa disso ou daquilo. Quer ver uma outra polêmica? Mamografia causa câncer de mama? Nossa. Mamografia pode causar câncer de tireoide? Caramba. Para você ter uma ideia, a mamografia é uma radiação. Então, se a pessoa tomar radiação, ela pode aumentar o risco de câncer? Pode. O sol emite radiação, e aí? Se você fizer uma viagem intercontinental, a dose que você absorveu de radiação é maior do que você fazer uma mamografia. E aí, você, tomando sol o dia inteiro, você tem muito mais dose de radiação do que uma tomografia, por exemplo. Dependendo do que você tiver de exposição, aumenta o seu risco. Agora, da mama é um exame uma vez por ano. Então, mas dói. Então, pode doer para umas, pode doer pouco para outras, mas é a dor da salvação. Vale a pena a pessoa fazer o exame de mamografia, que é o preconizado para a detecção precoce do câncer de mama, porque detecta a lesão tão pequena, tão pequenininha, que não dá para ver nem no ultrassom. A gente consegue ver pela mamografia. Caramba. Então, gente, fica o alerta, né? Para todas nós fazermos aí o cuidado necessário e também, né, estar atentas aos mitos que estão aí acerca da doença. Doutora, a gente sabe que receber o diagnóstico, né, de um câncer de mama, de um câncer de colo de útero, ou até, enfim, gente, de qualquer outra doença, né, principalmente de um câncer, não é nada fácil para uma paciente. Né? Então, quais são as recomendações para lidar um pouco melhor com esse momento do diagnóstico e pós-diagnóstico? Porque daí depois começa uma batalha de cuidados. Né? Então, a vida ela passa a mudar um pouquinho. Então, qual que é a melhor forma para a mulher lidar com esse diagnóstico? E se é possível, né, ter uma vida
de certa forma, normal depois disso? Essa pergunta sua fecha com chave de ouro, porque é muito pertinente. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque é lidar com o ser humano. A medicina não trata doenças, ela trata pessoas. E tem médicos que tratam doenças. A gente tem que cuidar da pessoa. Na minha frente não tem uma mama, ela tem uma pessoa. Ela não tem um fígado, não é isso. Você cuida da pessoa. Então, quando a pessoa chega ao médico, a primeira coisa é você cuidar da cabeça dela. E é muito difícil, porque não existe uma receita de bolo para a gente falar assim, eu vou falar isso, que ela vai ter uma ótima resposta. Não, não. Porque a mesma pessoa com a mesma notícia ruim, em momentos diferentes da vida dela, ela pode ter reações diferentes. Então, por exemplo, ela está num momento muito feliz da vida dela e acontece uma notícia triste. Ela vai absorver de uma maneira. Agora, ela está passando um momento muito difícil, perdeu alguém da família, perdeu o emprego, está mal. E aí ela recebe uma notícia ruim, ela vai ficar de uma outra maneira. Desculpa. Então é importante a pessoa, quando o médico for cuidar do paciente, tem que ter um cuidado antes de dar a notícia. Primeiro, você nunca dá uma notícia ruim sem saber com certeza se a doença é aquela. Mesmo que eu tenha até quase certeza, eu não falo. Por quê? Porque seria muito injusto causar um sofrimento na pessoa desnecessariamente. Para que isso, né? Porque o momento mais difícil da pessoa é quando ela não sabe o que ela tem. Depois que ela sabe, ela tem que fazer alguma coisa. Ela tem que ter um norte. Sim. Então, tem o médico cuidar da paciente antes, conversando, explicando, falando que tem riscos ou não, mas que depende daquele resultado. Dali em diante, fazer a pessoa entender que ela precisa tratar e ficar bem. Quando a pessoa precisa de cirúrgico, por exemplo, eu converso muito com a paciente, falo assim, olha, você vai operar. No dia da cirurgia, você não vai sair da sala pior, você vai sair da sala melhor. Então, olha que coisa boa. Você está tirando de você um mal. Naquele dia, um dia especial, é um dia alegre, não é um dia triste. Vai tirar um mal de você. E aí, a gente vê na televisão, no filme, uma cena dramática, onde todo mundo chora. Mas isso aí não é a vida real, é a vida da fantasia, porque o filme, ele quer vender um produto de drama. Agora, na vida real é diferente. Ali tem que ter um guerreiro, onde ele vai fazer um tratamento, ele vai sair melhor do que entrou. Cada dia ele está cada vez mais purificado. Uma quimioterapia, por exemplo. Eu não mereço a quimioterapia. Não, não é assim que você tem que falar. Pode mandar para cá. Manda para mim. Eu preciso disso aí para ficar bem? Eu quero isso aí. Ah, vai cair o cabelo. Tudo bem, o cabelo é muito ruim para a mulher, é a vaidade dela. Mas aquilo é provisório. Não tem jeito, caminha para frente, vamos para frente. E fazer o que precisa. Doutor, você tocou num ponto importante que até eu gostaria de falar. Em relação a isso, né? Queda de cabelo e a retirada das mamas. Toda mulher precisa passar por isso? Depende do tipo de tumor? Como que acontece? O senhor deu uma visão muito mais bonita em relação ao tratamento, né? De retirar um mal. Achei muito legal, nunca tinha escutado, gente, inclusive. Mas toda mulher precisa, né, fazer a retirada da mama? A queda do cabelo acontece em toda mulher, quando faz a químio? Bom, primeiro, o jeito de falar é importante. Nem todo mundo nasceu para ser médico. Muito menos médico trabalha com câncer, porque as palavras matam. Eu tenho um paciente que tentou suicídio, porque o médico fez uma coisa tão grande, antes do diagnóstico, ela tentou suicídio. Ficou tetraplégica, eu cuidei dela já tetraplégica, ela morreu de gripe 4 anos depois, nem morreu de câncer, ou seja, por causa de uma conduta inapropriada, a pessoa foi desse jeito. Agora, vamos voltar aqui. Cai cabelo? Depende. Se a pessoa fizer a prevenção, a detecção precoce, não vai fazer quimioterapia. Mas se fizer quimioterapia, vai cair o cabelo, porque o tipo de quimioterapia usado para câncer de mama, cai o cabelo. Mas nem todo mundo faz quimioterapia. Uma paciente de 80 e tantos anos, que não tem uma saúde muito boa, ela pode fazer o uso da hormonoterapia dependendo do perfil do tipo do câncer dela. E aí ela não vai fazer aquele procedimento, aquela quimioterapia. A questão da pessoa fazer a retirada ou não da mama vai depender muito da necessidade. Tem casos que precisa, tem casos que não precisa. Aí é uma coisa muito de perfil. Mas é importante falar também. Por exemplo, eu falo assim, olha, a senhora vai sair da sala melhor do que entrou, a senhora vai ficar bem. Aí a réplica, o senhor fala isso, porque
pessoa não vai ser, o senhor vai ser operado. Não, o senhor vai sentir a dor, não vai ter uma cicatriz feia. Eu falei assim, olha, nem sempre a cicatriz é feia. Inclusive, dependendo da cirurgia, tira uma parte da mama, a mama pode ficar até mais bonita. Uma mama de 70 passa até de cara de 20. E fica mesmo. Agora, se tirar uma mama, a cicatriz não é bonita. Mas eu falo assim, quando tira a mama e não faz reconstrução. Eu falo assim, olha, aquela cicatriz, ela não é bonita, só pode refazer, fazer uma reconstrução. Tanto imediata quanto tardia, depende da técnica que for usar. Entretanto, olha assim para a sua cicatriz, ela representa a virada na sua vida. Aquilo ali é uma oportunidade de você estar viva, de estar com saúde. Então, assim, no momento que a gente perde, a gente fica muito mal. Mas depois você tem que mostrar o seguinte, aqueles grandes guerreiros que voltam com o braço cortado, com o rosto machucado, sem um olho, isso aí é triste. Mas ele voltou, ou herói, porque ele fez o que tinha que fazer, ele voltou fazendo o melhor, ele voltou mostrando que ele vai continuar, ele está vivo, ele vai perseverar. Então, é perseverando que a pessoa vai chegar lá. Tem que mostrar um outro foco. Não é o foco daquele sofredor. Eu não gosto disso. Eu não gosto de fazer o meu paciente virar vítima. Aquele negocinho, não. Eu faço ele sair da sala com a faca nos dentes e não com a faca no peito. Entendeu? Entendi. É a marca da luta, né, doutor? Justamente. Essa luta da persistência, da perseverança. A faca nos dentes. Né? Doutor, então agora para a gente sim encerrar, quais são aí as atualizações, né, em relação a tratamentos que estão chegando, né, para o câncer de mama, ou até novos estudos mesmo, que trazem aí mais conhecimento sobre o câncer, sobre tratamento, mais conhecimento sobre sintomas, como que funciona? Primeiro, o câncer de mama mais cura do que não cura. E só não cura tanto porque a pessoa chega atrasada. Não procura o médico. Então, a primeira coisa, para ter uma boa resposta, procure o médico. De preferência, se tem alteração na mama, já vai no mastologista. Mas o tratamento melhorou muito. As cirurgias ficaram minimamente invasivas, ficaram mais estéticas. Tem paciente que sai de lá mais bonita. Eu tinha uma paciente que ela tinha a mama muito pequena e aí ela teve que tirar a mama. Ela, não, quero fazer uma reconstrução. Só que colocando uma prótese ia ficar maior que a outra, porque ela não tinha mama praticamente. Aí o que foi feito? Nós fizemos uma cirurgia que colocou a prótese na mama que tirou, né? E do outro lado fez uma simetrização. Ela saiu de lá radiante do hospital. Hoje, a foto do perfil dela é uma foto onde aparece o sorriso e aqui o decote. O colo. Que graça que fica. E é o sorriso, e nada vulgar. Lindo. Está mostrando que ela venceu, está mais feliz, com a sua autoestima lá em cima. Desculpa. Imagina, e minimizando também a quimioterapia, a eficácia da quimioterapia, de outros tratamentos que surgiram, como a hormonioterapia, que na verdade é um anti-hormônio, a terapia-alvo, a imunoterapia, a radioterapia, que tinha muito efeito, causava muitas alterações na mama, como feridas, queimaduras. Hoje tem menos efeitos, que as radiodemites, que são as queimaduras, ficaram minimizadas. Então, cada dia que passa, nós temos mais armas. E essas armas é que vão dar eficácia. Mas não dá para comparar com aquela pessoa que faz a detecção precoce. Perfeito. Então, doutor, acho que conseguimos falar bastante, então, sobre as doenças, sobre a campanha, porque que é tão importante lembrar de Outubro Rosa em todos os meses, né? Então, tem que ser janeiro rosa, fevereiro rosa, março rosa, e assim vai até o final do ano, né? Então, aqui nós estamos sempre trazendo aí, gente, o debate, né, sobre algumas doenças, trazendo algumas dicas, inclusive, mesmo de saúde, mas é claro, né, sempre lembrando e alertando sobre este cuidado, sobre o combate e prevenção que você tem que ter com o seu próprio corpo, né? Então, cuidar e fazer exames, né, mês a mês ali, tendo uma frequência, é muito importante justamente para prevenir não só os cânceres que estamos falando aqui, mas diversas outras doenças, igual vocês já viram aqui no Dicas de Saúde. Então, hoje só posso agradecer, doutor, muito obrigada pela sua presença aqui e por todas as informações, esclarecimentos. Tenho certeza que muitas mulheres lá em casa, né, e até maridos aí, irmãos, pais, enfim, filhos, vão poder conhecer um pouquinho mais
sobre o tema e, é claro, né, disseminar isso dentro das famílias, entre amigos, que acho que é o mais importante, né? Justamente. Falou tudo que é importante. Eu concordo plenamente e muito obrigado pelo convite de estar aqui para poder ajudar a alertar a população. É isso, gente. O doutor depois ainda vai ter outro programa aqui com a gente falando um pouquinho sobre saúde da mulher. Aí falando de um tema mais abrangente, né? Vamos pensar aí nos cuidados que nós mulheres devemos ter com o corpo em geral, tá bom? Mas quero agradecer novamente a sua companhia, a audiência aqui no Dicas de Saúde. Se você tem alguma sugestão aí de tema, pode mandar para a gente, tanto no Instagram da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, quanto lá no canal do YouTube, né? Câmara Municipal de Mogi das Cruzes também. Por lá você encontra os nossos programas, as matérias, enfim, todo o conteúdo do Legislativo está lá no nosso canal. Aproveita para se inscrever, para deixar aí a sua curtida, comentários. Vai ser muito legal ter você por lá também. Continue acompanhando a programação da TV Câmara, que aí você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Legislativo de Mogi das Cruzes. Novamente, muito obrigada pela sua audiência. Vejo vocês no próximo programa. Até mais!